Caríssimos alunos, este é o nosso primeiro encontro sobre direito coletivo do trabalho. E aqui, nós teremos o roteiro de estudo sugerido. Primeiramente, é importante que vocês leiam as projeções alusivas a direito coletivo. Também, muito importante, que leiam não apenas a lei, mas o entendimento consolidado, tanto no TST, como no Supremo Tribunal Federal, por meio de súmulas, e também pelas OJs, da SBDI-1, do TST e da SDC, do TST, para que nós possamos entender como este conteúdo tem sido recebido pela jurisprudência trabalhista, ou na jurisprudência trabalhista. Também é muito importante que vocês leiam um livro de doutrina alusiva à matéria, e aqui eu recomendo o do Luciano Martinez, do Maurício Coutinho Delgado, da Pólia Bonfim, do Ricardo Rezende, entre outros. E, finalmente, assistam os vídeos que forem preparados para tal conteúdo. No nosso primeiro encontro, iremos nos basear e nos limitar em noções gerais e básicas sobre direito do trabalho. Passaremos pelas origens do direito coletivo do trabalho, denominação, definição do que é direito coletivo, unidade e divisão do direito do trabalho, para que a gente entenda onde se encaixa o direito coletivo do trabalho, distinções entre direito individual do trabalho e direito coletivo do trabalho, qual é o conteúdo do direito coletivo do trabalho, as funções específicas do direito coletivo do trabalho e, finalmente, as bases do modelo sindical brasileiro. Então, uma aula claramente introdutória, para que a gente tenha uma noção do que é o direito coletivo do trabalho. E nas aulas seguintes, nós iremos aprofundar o estudo do direito coletivo do trabalho. Pois bem, a origem do direito coletivo do trabalho se confunde com a própria origem do direito do trabalho. Na verdade, o direito do trabalho surge como uma resposta da ação coletiva de trabalhadores livres que eram explorados pelos seus empregadores, pelos donos de fábrica. Tanto isso ocorreu na Europa, no século XVIII, no século XIX, como também ocorreu aqui no Brasil, tardiamente, com uma maior intensidade, a partir do início do século XX. Então, quando surge o trabalho livre, a partir da liberdade de trabalho com a quebra do monopólio das corporações de ofício, e aí nós estamos falando do final aí do século XVIII, lá para 1791, com a lei Le Chapelier, que na França aboliu as corporações de ofício, nós estávamos falando de um cenário de vários empregados livres que buscavam atuar naquele novo segmento capitaneado pela burguesia. Só que
Aquela época não existia nenhum ramo específico do direito que protegesse esses trabalhadores. Na verdade, nós tínhamos um Estado de índole liberal que buscava preservar apenas o ajuste que individualmente foi feito entre empregador e trabalhador, sem que houvesse qualquer tipo de direito assegurado. É claro que nesse cenário, em que não havia nenhum mecanismo de proteção àqueles que dependiam do trabalho, que eram os trabalhadores, muitas explorações ocorreram. E durante vários anos, né, esses trabalhadores foram efetivamente explorados até que eles passaram a compreender que coletivamente eles poderiam, de alguma forma, pleitear, reivindicar direitos mínimos de trabalho. Direitos mínimos de uma remuneração um pouco mais justa, direitos mínimos relacionados a condições de trabalho de forma geral, especialmente a limitação da jornada. E esse senso de coletividade é que, de alguma forma, foi a força que estabeleceu um processo de necessidade do reconhecimento de direitos a esses trabalhadores. Porque, a depender do contexto e das condições oferecidas, condições muito inadequadas, a coletividade de trabalhadores poderia, de alguma forma, paralisar a produção, né? Alguns casos até de piquetes, de quebra-quebra de máquinas, e isso não era desejável, não apenas ao Estado, mas especialmente aos donos, né, de fábricas. Então vejam que a história do direito do trabalho se confunde com esse movimento coletivo dos trabalhadores. É claro que não foi um processo feito rapidamente e sempre com avanços, né? Na verdade, nós observamos como característica avanços e retrocessos, né? Mas um caminhar, né, paulatino a se chegar a uma afirmação da ação coletiva. Num primeiro momento, havia uma proibição desta ação coletiva por parte do Estado, por entender que se geravam muitos, né, problemas e uma instabilidade social muito grande. Inclusive, na Inglaterra, por exemplo, em 1799, nós tivemos o Combination Act, né, que proibia as associações sindicais de trabalhadores livres. Nós tivemos, por exemplo, o Código Penal Napoleônico de 1810, que criminalizava as coalizões operárias. Nós tivemos o Sedition Meeting Act, que enquadrava o sindicalismo como crime de sedição ou conspiração, para, no momento posterior, né, entre 1824 e 1826, partimos para uma fase de tolerância jurídica do sindicalismo. Até que, né, se chegou a uma etapa de afirmação, inclusive normativa, do próprio sindicalismo. Por exemplo, na Alemanha, esta fase se iniciou em 1869, na Dinamarca em 1874, na França em 1884, em Portugal em 1887, na Itália em 1889. Né? O Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial e que criou
a Organização Internacional do Trabalho também foi um marco importante, as constituições, né, do México e de Weimar, né, que trouxeram toda a ideia de, né, constitucionalizar os direitos sociais. Então, nós temos uma etapa de aceitação e afirmação do sindicalismo. Pois bem, no Brasil, ainda que tardiamente, o movimento foi semelhante, né? Tivemos fase de repressão do movimento sindical para uma etapa de não apenas aceitação, né, de tolerância, mas também de afirmação, de se entender a importância deste movimento sindical. Mas o Brasil tem uma característica em relação às bases sindicais, ao modelo implementado, que será, né, a seguir informado, bastante curiosa, porque nós fomos inspirados pela Carta del Lavoro, de Mussolini, e especialmente na ideia de que para o Estado era necessário se controlar o sindicato, evitando-se assim instabilidades sociais. Então, Getúlio Vargas, ele tinha essa ideia de que era importante abraçar o sindicalismo para que o sindicalismo ficasse sempre sob o controle, sob as vistas, né, do Estado. Isso gerou, né, digamos, uma deslegitimidade do nosso movimento sindical que sentimos, né, até hoje. Mas iremos tratar desse assunto quando falarmos, né, das bases do modelo sindical brasileiro, da estrutura, dos alicerces do modelo sindical brasileiro. Pois bem, o direito coletivo do trabalho, ele pode ser conhecido por este nome aqui sugerido, mas também, né, e temos vários manuais que adotam essa denominação, que é de direito sindical. Sinceramente, não é tão importante nós aprofundarmos esse assunto, porque, na essência, o conteúdo do direito sindical e do direito coletivo do trabalho é exatamente o mesmo. O que é, então, o direito coletivo do trabalho nos ensinamentos de Luciano Martinez? É o segmento do ramo laboral que regula, mediante específicos princípios e regras, a organização, a atuação e a tutela das entidades coletivas trabalhistas, com o objetivo de disciplinar suas inter-relações e de finalisticamente empreender a melhoria nas condições de trabalho e de produção. Antes de aprofundarmos o conteúdo do direito coletivo do trabalho, é importante que a gente entenda que o direito do trabalho ele deve ser compreendido na sua unidade. Esta divisão entre direito individual do trabalho e direito coletivo do trabalho é feita muito mais por questões didáticas do que necessariamente em virtude de uma autonomia que existe entre direito individual do trabalho e direito coletivo do trabalho. Tentarei explicar sob uma perspectiva mais prática. Quando temos uma controvérsia trabalhista, por exemplo, essa controvérsia ela pode ser solucionada por regras e princípios de direito individual do trabalho e, ao mesmo tempo, regras e princípios de direito coletivo. Não há como você seccionar a solução de um problema trabalhista
excluindo, né, o direito individual ao trabalho do direito coletivo. Na verdade, o que nós temos é o direito do trabalho regulando aquela relação jurídica. Explicarei ainda de outra forma. Quando nós temos um contrato de trabalho, uma relação jurídica entre empregado e empregador, esta relação jurídica ela será regulada pela lei trabalhista, né, ou pelas leis trabalhistas, especialmente a CLT, a Constituição Federal, mas também poderá ser regulada pela autonomia da vontade individual a partir do que foi ajustado no contrato individual do trabalho, desde que esse ajuste não viole, né, as normas imperativas estatais de trabalho. E, finalmente, ao mesmo tempo, este contrato de trabalho poderá, né, ser regulado por normas coletivas do trabalho, por acordos coletivos, por convenções coletivas, por sentença normativa e assim por diante. Tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente tiver um problema relacionado a horas extras, né? Onde que eu vou encontrar a solução? Onde que eu vou saber como que aquele contrato está sendo regulado pelas horas, no que se refere às horas extras? Eu tenho que procurar a Constituição Federal, tenho que procurar na legislação trabalhista, né, na CLT, né, eu tenho que verificar qual é o contrato de trabalho, o que foi ajustado em termos de jornada de trabalho no contrato de trabalho, foi 8 horas diárias, foram 6, e possivelmente eu ainda tenho que investigar em normas coletivas. Olha, deixa eu ver aqui como é que é a convenção coletiva é relacionada a essa questão da jornada de trabalho. Tem acordo de compensação na convenção coletiva? Tem um adicional de horas extras diferenciado, né, superior a 50%, que é o limite mínimo estabelecido por lei. Vejam que o direito do trabalho é uma unidade, né, que não pode ser seccionada. Não existe, por exemplo, né, quando a gente fala em direito do trabalho, alguém que seja especialista. Pode existir, mas o que eu estou dizendo é que não é comum um advogado trabalhista ser especialista em horas extras, né, ser especialista em férias. Na verdade, ele vai ser especialista em tudo. Inclusive, ele vai ter que, né, ter conhecimento sobre o direito coletivo de trabalho, porque as normas coletivas podem interferir, né, e atuar naquela relação jurídica. Então, o direito do trabalho ele é caracterizado por uma unidade na medida em que haverá em uma relação jurídica específica a incidência concomitante de regras, princípios e institutos do direito individual ao trabalho e do direito coletivo do trabalho. E a divisão que nós fazemos, né, que muitas universidades fazem, muitos autores fazem, dividir, né, direito individual ao trabalho do direito coletivo do trabalho, é realizado muito mais por questões didáticas e pedagógicas, ok? Mas, já que existe essa divisão, né, quando você pega um livro de direito do trabalho, aqui, ó, livro do professor Luciano Martinez, vai ter aqui uma seção de direito individual do trabalho e vai ter, né, uma outra seção de direito coletivo do trabalho. Olha aqui, ó, segunda parte, relações sindicais e coletivas do trabalho, com vários capítulos relacionados a essa segunda parte do livro dele. Então é comum os autores fazerem isso, é comum as faculdades de direito fazerem isso, né? Dividirem, olha, o direito do trabalho 1 é o direito individual do trabalho, direito do trabalho 2 é o direito coletivo do trabalho, e assim por diante. Claro, podem existir outras divisões, né? Mas o fato é que, por questões didáticas e pedagógicas, há essa subdivisão. E, havendo essa subdivisão, é importante que a gente entenda o conteúdo de cada uma dessas partes. Então, enquanto o direito individual do trabalho, nas lições de Maurício Godinho, trata da regulação do contrato de trabalho, fixando direitos, obrigações e deveres das partes, o direito coletivo do trabalho, o direito sindical, regula relações inerentes à chamada autonomia privada coletiva, isto é, relações entre organizações coletivas de empregados e empregadores e ou entre as organizações obreiras e empregadores diretamente
a par das demais relações surgidas na dinâmica da representação e atuação coletiva dos trabalhadores. Dito de uma maneira mais simples, enquanto o direito individual do trabalho vai regular a relação entre empregado e empregador no que se refere ao contrato de emprego, ao contrato individual do trabalho, o direito coletivo do trabalho vai regular as relações, né, entre esses sujeitos coletivos, as entidades sindicais, né, dos trabalhadores, as entidades sindicais dos empregadores ou as entidades sindicais dos empregados e as entidades sindicais, perdão, os próprios empregadores considerados, né, eles diretamente porque são sujeitos coletivos. Então há apenas esta realidade, né, que secciona o direito do trabalho, mas na prática é importante que a gente entenda, né, que essas distinções não impactam na unidade que deve existir, né, em todo o direito do trabalho. Qual é o conteúdo do direito coletivo do trabalho? Nós iremos ver os princípios específicos de direito coletivo do trabalho, nós iremos ver as entidades sindicais, portanto, iremos ver a organização sindical, né? Sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais. Iremos ver as formas de custeio do sistema sindical, as fórmulas de solução de conflitos coletivos, e aí, especialmente, né, os acordos e convenções coletivas, que são espécies, né, de autocomposição de conflitos, mas iremos ver também a arbitragem, a mediação e, né, o próprio exercício da jurisdição nas hipóteses de sentenças normativas, né, quando o Poder Judiciário exerce o seu poder normativo. E, finalmente, iremos estudar a greve, considerada como uma paralisação coletiva, né, de trabalhadores. O direito coletivo do trabalho tem funções específicas, como, e talvez seja a principal, empreender a melhoria da condição social da classe trabalhadora. A ação coletiva é uma garantia para o surgimento do foro necessário à realização da dignidade da pessoa humana. E talvez a principal ferramenta de materialização do trabalho decente. Por quê? Porque por meio, né, de uma negociação coletiva, se busca, via de regra, melhorar as condições sociais da classe trabalhadora. Também é função específica do direito coletivo do trabalho a criação de normas jurídicas, claro, específicas no âmbito da categoria beneficiada pela atuação daqueles sindicatos, a pacificação de conflitos de natureza sociocoletiva, por meio de negociação coletiva, mediação, arbitragem e dissídio coletivo. O direito coletivo do trabalho também é um importante instrumento de democratização do poder em âmbito social, equilibrando a desigual distribuição de poder nas relações de trabalho, na medida em que contribui para a obtenção progressiva do diálogo, do consenso, da convergência e da administração democrática das relações de trabalho. Então, enquanto, né, empregado e empregador, considerados, né, de forma individualizada, são marcados por uma relação assimétrica e desigual, no plano coletivo, nós pressupomos uma equivalência entre a entidade sindical representativa dos trabalhadores e o empregador, ou
as entidades sindicais representativas dos empregadores. Então, acaba que esta equivalência, ela democratiza o poder no âmbito das relações de trabalho, já que existe uma relação mais igualitária de pactuação das condições de trabalho entre os trabalhadores reunidos em torno de um sindicato e os empregadores. Há também uma função econômica muito importante do direito coletivo do trabalho, ou da ação coletiva, que é a aptidão para ajustar a generalidade das leis trabalhistas a segmentos econômicos específicos, questões regionais e culturais ou momentos, né, especiais, particulares, vivenciados no mercado laborativo. O fato é que a legislação estatal, ela é uma legislação abstrata que vale, via de regra, para todos os trabalhadores. Claro, existem tratativas normativas específicas para algumas profissões, bancários, né, advogados, médicos, professores, domésticos, mas via de regra, a legislação estatal, ela é abrangente e ela acaba incidindo para a maior parte dos trabalhadores brasileiros. E a possibilidade de negociar coletivamente a partir, né, da ação coletiva permite ajustar a generalidade dessas leis às particularidades de segmentos econômicos específicos, às particularidades de determinada região, que pode ter, né, aspectos culturais distintos do restante do país. E também há momentos específicos que podem ser vivenciados em nossa economia, por exemplo. Então, no momento em que de crise econômica, é possível, por exemplo, a partir da negociação coletiva, a redução de salários para a preservação de empregos. Então, vejam a importância de você permitir a ação coletiva para, de alguma forma, dar o acabamento geral ao sistema de proteção que será destinado, né, a determinada categoria, considerando as suas particularidades econômicas, regionais, culturais e financeiras de um dado momento específico. Senhores, antes, né, de falarmos sobre os princípios, conteúdo que dedicaremos um encontro específico, ainda que brevemente, é importante tratarmos das bases do modelo sindical brasileiro. Como foi falado no início, o nosso modelo sindical brasileiro, adotado especialmente a partir da Constituição de 1937, foi influenciado pela Carta del Lavoro, de origem fascista, né? Carta del Lavoro implementada, né, no regime de Mussolini na Itália. E a ideia que se tinha naquela época é que a ação coletiva poderia gerar, né, uma estabilidade social muito grande a partir de uma pauta reivindicatória que pudesse ser resistida pelo setor econômico. Então, em virtude desse conflito entre capital e trabalho, de alguma forma amplificado pela ação coletiva, a ideia que permeou a Carta de Lavoro e que acabou influenciando também, né, as origens, pelo menos, do modelo sindical brasileiro, é de que seria interessante ao Estado controlar os sindicatos, como se os sindicatos fossem um braço do próprio Estado. Então, as nossas bases foram
de alguma forma, inspiradas por um modelo não muito democrático. Para que se criasse um sindicato, por exemplo, era necessário se pedir autorização, era necessário que o Estado autorizasse essa criação. O Estado também entendia que somente se poderia ter um sindicato em uma determinada base territorial. Por outro lado, o Estado financiava a ação do sindicato a partir da autorização de que o sindicato descontasse valores de todos os trabalhadores para o financiamento, né, do seu funcionamento. O fato é que, com a Constituição de 88, muito foi alterado dessas bases iniciais, mas alguns resquícios dessa tentativa de influenciar o sindicato foram mantidas. Porque os próprios atores do sindicalismo se acomodaram com as vantagens que este modelo trazia. O modelo proposto na Constituição de 88 tinha por base, primeiro, garantir um monopólio a determinados sindicatos, a partir da ideia de unicidade sindical. O que é unicidade sindical? Prevista no artigo 8º, caput, inciso 2 da Constituição Federal. Em uma determinada base territorial cujo limite mínimo é o município, somente pode existir um sindicato representativo de determinada categoria. O que significa isso? Se eu tenho, por exemplo, na base territorial mínima, município, cidade X, um sindicato dos bancários, não é possível criar um sindicato dos bancários concorrentes que atue nesta mesma base territorial, nesse mesmo município. Pode ser criado até em outro, mas naquele mesmo município não. Isso gera o quê? Um monopólio sindical. Este monopólio associado à contribuição sindical obrigatória, que é um outro, era um outro alicerce do modelo sindical brasileiro, gerou um comodismo muito grande no sistema sindical brasileiro, no sindicalismo brasileiro. Por quê? De um lado, os sindicatos tinham o monopólio, do outro, eles tinham o custeio garantido por meio dessa contribuição sindical, que representava um dia do trabalho por ano de cada trabalhador integrante daquela categoria, sendo associado ou não ao sindicato. Então vejam, o sindicato tinha um monopólio e, independentemente do que ele fizesse, ele tinha o seu custeio garantido, porque era uma contribuição sindical obrigatória. O trabalhador não tinha opção de pagar ou deixar de pagar aquela parcela. E ainda, para completar o tripé, melhor dizendo, do modelo sindical brasileiro, o vetor que inspirava a associação desses trabalhadores por meio de um sindicato era da identidade ou similitude das mesmas atividades ou profissões, ou seja, os trabalhadores precisavam se reunir em atividades e profissões idênticas, similares ou conexas. Não era possível, por exemplo, a reunião de atividades totalmente diferentes.
Mais uma vez, esse tripé, monopólio sindical, contribuição sindical obrigatória e categorização do sindicalismo, gerou uma deslegitimidade muito grande do sistema sindical brasileiro. O sistema sindical brasileiro é caracterizado por inúmeros sindicatos e por uma taxa de sindicalização muito baixa. Na prática, você não vê uma atuação sindical tão firme. A maior parte dos trabalhadores não conhece o seu sindicato. Nunca foi a uma assembleia no sindicato. Nunca viu um dirigente sindical. Como é que esses dirigentes poderão liderar a ação coletiva se eles se distanciam da base dos trabalhadores? Pois bem, a reforma trabalhista, ela acabou excluindo a contribuição sindical obrigatória. A meu ver, isso é algo positivo. Talvez o meio que a reforma trabalhista tenha feito foi bastante abrupto, né? De modo que os sindicatos eles não estavam preparados para perder esta fonte de custeio, né? Esta receita que era importante para o seu funcionamento. Mas, sob a perspectiva da ideia em si, né, me parece que é algo extremamente importante você fazer com que o sindicato busque, por meio do serviço que ele presta, que é a atuação coletiva, busque, né, o seu próprio custeio. E, bem ou mal, a autonomia financeira está dentro da lógica da autonomia sindical. Não é o Estado que tem que impor como que o sindicato vai se financiar, mas sim, né, o próprio sindicato ele descobrir a melhor forma de buscar essas receitas com os seus associados. Então, eu acho que a extinção da contribuição sindical por meio da reforma trabalhista, ela acaba contribuindo para que o sindicato resgate o seu papel. Agora, os sindicatos eles vão ter que efetivamente, entre aspas, mostrar serviço para que aquele trabalhador integrante daquela categoria tenha interesse e concorde em financiar a ação sindical. Então, me parece que foi uma mudança interessante proposta pela reforma trabalhista. A única, talvez, alteração que poderia ter sido feita, mas é claro que aí a partir de uma proposta de emenda constitucional, é a questão da unicidade sindical. Né? Não me parece que a unicidade sindical, o monopólio sindical, seja algo interessante para legitimar a ação coletiva. É importante que haja concorrência entre os sindicatos, porque, obviamente, os sindicatos vão estar sempre querendo, né, trabalhar da melhor forma possível para representar os interesses, né, dos seus associados. Vejam, em países como a Alemanha, em que existe uma liberdade sindical ampla, uma liberdade de se criar o sindicato que se bem entender, né, que não há nenhum tipo de amarra, de condição ou de limitação para a criação de sindicatos, a tendência, por mais paradoxal que se pareça, é que haja pouquíssimos sindicatos. Porque
os sindicatos, é um processo natural, né, mas precisa ser democrático e não imposto, de buscar se reunir, né, se unir, se aglutinar com outros sindicatos para, né, cada vez mais terem um maior poder de negociação e de barganha. Então, na Alemanha, nós não temos mais do que 20 sindicatos, 20 grandes sindicatos, né, que representam todos os trabalhadores. Vejam o poder que esse sindicato não tem, né, ao negociar com uma empresa específica. No Brasil, em que há uma regra que restringe a criação de sindicatos, nós temos mais do que 17 mil sindicatos. Você veja que é o contrário, é paradoxal isso, né? É curioso. Por quê? Porque a criação de sindicatos acabava se baseando muito na intenção de se buscar as contribuições sindicais, que eram um recurso garantido. Então, se criava sindicato não para representar os trabalhadores, mas para buscar essa fonte de custeio. Então, havia, assim, milhares de sindicatos que não representavam praticamente ninguém. Uma taxa de associação muito baixa, porque o próprio trabalhador não via no sindicato, né, alguém que pudesse, ou uma entidade que pudesse efetivamente, né, cuidar dos seus interesses. Então, entendo que o modelo sindical brasileiro, embora, né, tenha corrigido o rumo a partir da reforma trabalhista e extinção da contribuição sindical, ainda precisa, né, sob a sua perspectiva de marco normativo, de ajustar a questão da unicidade sindical, para que, ao invés de ser uma unicidade imposta pelo Estado, seja uma unidade alcançada a partir de uma liberdade sindical plena. Senhores, a título de primeiro encontro, né, são essas as considerações que precisam ser feitas. Nós iremos ter outros encontros para tratar de princípios do direito coletivo, organização sindical, formas de custeio, né, do sistema sindical, fórmulas de solução de conflitos coletivos e, finalmente, né, a greve. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.